Olá, a Comissão da Verdade, criada em novembro do ano passado, aguarda a instalação por parte da Presidência da República. Esta comissão vai apurar os casos ocorridos durante a ditadura militar do período de 1946 até 1985. No programa de hoje, nós estamos recebendo o integrante do Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, o vereador do município de Olinda, Marcelo Santa Cruz. É um prazer recebê-lo aqui, vereador. O prazer é todo nosso, né, Rogério? Eu acho que o tema é muito importante discutir o comitê, a Comissão da Memória e da Verdade, especialmente porque o Brasil está chegando nessa questão tardiamente, né? Já foram constituídas na América Latina mais de 30 comissões da verdade e o Brasil somente agora é que iniciou essa política de transição, né, justiça de transição. Por que no Brasil esse debate vem tão tarde, ao contrário de Chile, Argentina, Uruguai e outros países? Eu acredito porque o povo brasileiro, né, os governantes do Brasil, eles procuram sempre uma política de conciliação. E isso ocorreu com a questão da escravatura, ocorreu com a ditadura de 46 e também quando foi decretada a lei da anistia. E é importante que essas questões sejam esclarecidas para a sociedade, principalmente no que se refere aos crimes de desaparecimentos de pessoas que faziam oposição ao regime militar. Esses são crimes permanentes, porque são crimes de sequestro e que até hoje não ocorreu uma conclusão e é um direito que os familiares dos desaparecidos têm de enterrar os seus mortos. Isso é um direito que é consagrado em todas as convenções internacionais em que garante, né, o direito legítimo dos familiares de platear, de enterrar, de venerar os seus mortos. O senhor foi preso durante o regime militar, foi exilado e tem um irmão que foi desaparecido durante esse período. Eu sou irmão de Fernando Santa Cruz. Fernando tinha 26 anos na época. Foi no dia 23 de fevereiro de 1974 em que ele foi sequestrado junto com outro jovem de sua idade, Eduardo Collier Filho, e até hoje esses dois jovens, os familiares nunca recebeu, né, uma resposta do governo brasileiro de que o que teria ocorrido com esses dois jovens. O que ocorreu foi em 95, com a Lei 9.140, que o governo brasileiro reconheceu que as pessoas que constavam de uma relação, que estava em poder do próprio governo, dos órgãos de informação, aquelas pessoas realmente tinham sido mortas e foi declarada, né, mediante a Lei 9.140, para anotar nos registros civil que aquelas pessoas foram mortas para efeito da vida civil. E foi concedido uma indenização de R$100 mil, que além de ser insuficiente, não é, porque a vida dessas pessoas não tem preço. Além disso, as famílias não estavam em busca de nenhum tipo de indenização. O que as famílias fazem questão é saber o que ocorreu com essas pessoas, onde essas pessoas foram mortas, como foram mortas, e ter a restituição dos restos mortais dessas pessoas para que possa realmente dar uma sepultura dentro da tradição, dentro da cultura nossa ocidental. E, além disso, a responsabilidade de quem cometeu esses crimes, que são crimes imprescritíveis, porque são crimes contra a humanidade, que não é passível nem de perdão, nem de anistia, e, além disso, são crimes que violam, né, os tratados e convenções internacionais que o Brasil é subscritor, que até na guerra o soldado usa um distintivo. Aquele distintivo é para quando o soldado é abatido, você identificar e devolver o corpo ao exército, né, que está combatendo
que você é oponente. Por isso, a Comissão da Verdade tem essa importância. E ela vai conseguir fazer essas identificações? A comissão tem essa atribuição. Nós esperamos que as pessoas que sejam designados, né, para fazer essa comissão sejam as pessoas comprometidas e que tenham uma idoneidade incontestável e que tenha esse compromisso. Além disso, o governo tem que dar toda a estrutura de trabalho a essa comissão. Reconhecemos que o período de 2 anos é um período pequeno, né, para apurar todas essas violações dos direitos humanos, mas acreditamos que a comissão, iniciando esse trabalho, ela poderá, inclusive, ser prorrogado esse prazo de 2 anos. Achamos também que um número de 7 membros é um número muito pequeno para apurar todas as violações que ocorreram no Brasil, principalmente do período de 46 a 85, mas a comissão pode requisitar funcionários do próprio poder público e tem também a previsão legal de contratar pessoas para assessorar a comissão. O importante é essa comissão iniciar, porque é uma comissão de justiça de transição. E essas comissões já ocorreram desde da África, né, na África do Sul, com o apartheid, até nos países da América Latina, Chile, Argentina, Equador, Paraguai, e todos os países da América Latina já ocorreram mais de 30 comissões. Muitas delas tiveram consequência com a identificação, inclusive com a punição das pessoas que violaram os direitos humanos. Pois é, esse período de 46 até 1985 não é um período muito longo e não faz com que se percam as informações? É um período longo, mas foi estabelecido na comissão. Os familiares e as entidades de direitos humanos questionaram esse período, mas nós entendemos que a comissão vai dar o foco mesmo, vai ser a partir de 64, quando foi instalada a ditadura civil-militar de 64. E justamente nesse período é que ocorreu, né, as violações mais graves dos direitos humanos, que eu acredito que seja o sequestro, a ocultação de cadáveres, o desaparecimento dessas pessoas, porque são crimes que não foram resolvidos pela lei da anistia. Inclusive, são crimes permanentes, porque o sequestro, até que ele não seja esclarecido, a pessoa permanece sequestrada, permanece atual o crime que é imputado, né, às pessoas que praticaram, né, esse tipo de atividade criminosa. O seu estado, Pernambuco, foi além, criou uma comissão estadual da verdade. Pernambuco criou uma comissão estadual da verdade, está em tramitação na Assembleia Legislativa, por proposta do governador Eduardo Campos. Essa comissão tem as mesmas atribuições que tem a comissão a nível nacional e vai trabalhar articulada com a comissão a nível nacional. Além disso, Pernambuco aumentou o número dos membros da comissão. Em Pernambuco são 9 os membros da comissão. E também tem a previsão legal de ter um grupo de assessores para ajudar nos trabalhos da comissão e é remunerado. Recebe a metade do que é atribuído a nível nacional. A nível nacional é atribuído 11.200, Pernambuco 5.600 a cada membro da comissão. Isso para exigir também que seja um trabalho permanente, não seja uma representação, seja um trabalho. E tem também a previsão legal que após 2 anos a comissão poderá ser renovada e nessa renovação haverá a substituição de 1/3 da comissão. Isso para que as pessoas que têm um mandato de 2 anos, que formam a comissão, e possa ter uma avaliação do desempenho de seus membros. Esse exemplo de Pernambuco, ele pega qual período? Pega só o período de 64? Não, ele pega ele manteve as mesmas atribuições, e inclusive as disposições
de investigação da Comissão Nacional e estabelece também de 46 a 85, né, e as atribuições são as mesmas atribuições. Agora, uma questão que se questiona, né, é que a comissão não tem poder de punir, né? Ela apenas vai investigar esse período. Mas é importante que a gente não perca a dimensão de que a Procuradoria da República, né, a nível nacional, iniciou em São Paulo, todas elas hoje no Brasil têm uma pessoa, um procurador responsável pela essa parte de memória, verdade e justiça. E em Pernambuco, a Procuradora da República, Carolina Furtado de Guzmão, é a pessoa responsável por esse caso. Ela já está levantando 6 casos emblemáticos em Pernambuco para apurar, ver nas investigações e o que poderá ser feito a nível de responsabilizar, não é, essas pessoas responsáveis, né, pelos sequestros, por tortura e assassinato. Pois é, eu gostaria justamente de ir para o intervalo e voltar no segundo bloco para falar com o senhor sobre a punição dos torturadores em função da lei de anistia. A gente vai ao intervalo, voltamos em seguida aqui na UPF TV. No programa Direitos dessa semana, nós estamos recebendo o integrante do Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, o vereador de Olinda, Marcelo Santa Cruz. Vereador, o senhor falava sobre a punição dos torturadores e destacava até a atuação da Procuradoria da República no seu estado, que é Pernambuco. Como fica isso diante da lei da anistia e da manifestação que o Supremo Tribunal Federal fez? Temos 2 aspectos. Temos o aspecto criminal, né, e temos o aspecto civil. No aspecto criminal, o Supremo entendeu que a lei da anistia teria perdoado os torturadores. Pois é. Eu entendo o contrário. Eu entendo que a lei da anistia, ela anistiou os crimes conexos e os crimes eleitorais. Além disso, ela excluiu todas as pessoas que praticaram o chamado terrorismo, atentado contra a vida, o patrimônio, etc. Com essas 2 restrições, o que é o crime conexo? O crime conexo é aquele crime que tem relação com o crime político. É o crime comum que tem relação com o crime político. Eu costumo, né, para exemplificar, citar um caso que é muito conhecido, de Zé Disseu. O Zé Disseu perdeu a nacionalidade, foi banido. Todos que foram banidos e que retornaram ao país e foram identificados foram mortos. O que foi que ocorreu com Zé Disseu? Ele retornou ao Brasil, clandestinamente, foi para o Paraná, utilizou a identidade falsa, estabeleceu-se comercialmente, casou, teve filhos, registrou o filho com nome falso, veio a anistia. Ele foi anistiado pelo crime político que ele havia cometido. Mas ele tinha cometido crime comum. Falsidade ideológica, falsidade de documentos, Sim. A pessoa casou com ele, casou com a terceira pessoa e não com Zé Disseu, não é? Registrou um filho com o nome de uma outra pessoa, não em nome dele, tudo são crimes comuns. Agora, esses crimes comuns teriam anistiado porque ele tem um nexo causal com o crime político. Ele fez isso para não ser identificado, para não ser preso, para não ser morto, né? E poder burlar a legislação que não permitia que o banido que perdesse a sua nacionalidade retornasse ao país. E ele retornou. Então, esse crime aí está anistiado, que é crime comum, mas tem uma conexão com o crime político. Agora, a tortura não, porque a tortura, na época, não era permitida pela legislação. A tortura é crime contra a humanidade, inclusive é imprescritível em todos os tratados e convenções internacionais. Inclusive, é a prova disso, que a tortura não era uma prática legal na época,
que as pessoas, quando denunciavam na auditoria militar, o auditor mandava anotar e mandava apurar se tinha ocorrido ou não. Geralmente, quase sempre dizia que não tinha ocorrido, claro. Não é? A versão que não tinha ocorrido, mas mandava apurar, porque a tortura não era permitida na legislação. Mas e os desaparecidos políticos? O desaparecido é uma forma o governo teve de assassinar, torturar essas pessoas e não ser responsabilizado, porque não existia o corpo. Por quê? Porque era uma atividade ilegal. E se era uma atividade legal e você não pode justificar a tortura como uma conexão com o crime político, porque não era permitida. Então, eu entendo, né, seguindo né, o Fábio Conde comparado, inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos, de que esses crimes não foram contemplados pela lei da anistia. Mas aí a mobilização, então, é para que o STF reveja a sua posição? Eu acho que o STF tem duas oportunidades para rever essa decisão. Tem com o recurso que foi promovido pela OAB, um embargo que está para ser apreciado, e tem também na interpretação da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se o governo não cumprir aquela decisão que determinou que seja apurado e as circunstâncias, o desaparecimento das pessoas que participaram da chamada guerrilha do Araguaia, essa decisão vai ter que ser apreciada depois pelo Supremo, porque é uma decisão de um acordo interamericano que o Brasil tem a obrigação de cumprir, porque o Brasil é subscritor do Tratado e da Convenção Internacional que estabelece essa matéria. Então, é uma decisão que tem força legal aqui no país. Que ainda não foi cumprida. Não vai cumprida, mas se não for cumprida, a decisão, quem vai apreciar o seu cumprimento ou não, a sua legalidade no cumprimento, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo pode ainda rever essa decisão. E, agora, para isso, é preciso haver uma mobilização da sociedade. Mas, fora essa questão, tem uma relação, né, que a Procuradoria está levantando, tanto de São Paulo como de Recife, etc., é estabelecer várias ações para estabelecer a relação do nexo causal entre ações declaratórias de que fulano de tal é responsável pela tortura e assassinato de Beltrano. Só ação declaratória para estabelecer esse nexo causal. Estabelecendo essa questão, aí a Procuradoria entrar com as ações regressivas para que esse agente público reponha ao Estado o que o Estado gastou de indenização com os familiares dos mortos, desaparecidos, etc., provocado por esse agente público. É a chamada ações regressivas. Isso a anistia não pode interceder, porque é uma ação outro aspecto de reparação civil, reparação de dano, que a lei da anistia não atinge. Mas você não pode punir aquela pessoa, mas perante a sociedade, aquela pessoa é declarado como torturador, como o assassino de fulano de tal, e ficar caracterizado. O senhor acha que o Brasil chegará à punição dos torturadores, o que aconteceu em toda a América Latina? Eu acredito que sim. Nós já temos alguns... Porque o tempo também, né, passou nós já temos algumas ações que não foi individualizada a responsabilidade, né? Mas foi individualizada a responsabilidade da União pelo sequestro, ocultação de cadáver, desaparecimento, e foi concedido indenização. Eu fui advogado e já foi concluído, já está liquidado a ação de Rui Frazão Soares, que é um desaparecido político, que a União foi condenada pela prisão, pelo sequestro, pela ocultação de cadáveres. Tem de Ezequias Bezerra da Rocha, que é um outro jovem de Pernambuco, que era engenheiro agrônomo, que também desapareceu após ter sido preso, está sendo responsabilizado. Já temos sentença em primeira instância, confirmado no STJ, está na fase da liquidação. Temos no Rio o caso de Mário Alves, o caso do Vladimir Herzog, o caso de Rubens Paiva, são várias ações. O caso de Fernando Santa Cruz, que quando o governo reconheceu pela Lei 9.140 de que ele foi desaparecido político, foi morto pela repressão, o filho dele, que é advogado, ingressou na justiça dizendo que aquela indenização de 100 mil cruzeiros é insuficiente
pelo o que significou a perda do pai dele, que era funcionário público, e que, como funcionário público, ele tinha um rendimento, ele nunca pleiteou, porque se ele fosse pleitear na época, teria que dizer que o pai estava em lugar incerto, não sabido, e ele tinha certeza que o pai tinha sido preso, sequestrado, desaparecido. Aí ele ingressou com a ação, né? E além do dano material, o dano moral, a perda do sentimento de perda do pai, e a União foi condenada, né, a indenizar a família, abatendo os 100 mil pelo sequestro, pelo desaparecimento. Sendo que, nesse tipo de ação, não foi identificado o causador, né, do sequestro. A responsabilidade foi genérica em responsabilizar a União. Agora, a Procuradoria da República está nessas ações todas, está tentando identificar individualmente qual foi o agente público que causou esse dano à União e como a União teve essa despesa, esse ônus provocado pelo agente e repor esse agente através de uma chamada ação regressiva, as despesas que a União teve com esse sequestro. E isso é importante porque você vai identificar a pessoa que cometeu, né, este tipo de crime. Vereador, o senhor integra também o Centro Dom Helder Câmara, né, em Pernambuco, e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na UPF TV, o senhor trazendo essas informações, né, e o senhor que integra o Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco. Vereador Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, e eu espero, né, que essa experiência de Pernambuco em constituir uma comissão no âmbito do Executivo com as mesmas atribuições da Comissão da Verdade Nacional se espalhe para os demais estados da Federação. No programa desta semana, nós conversamos com o vereador Marcelo Santa Cruz, que integra o Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco. Obrigado também pela sua audiência aqui na UPF TV. Na próxima semana, a gente vai estar de volta com um novo programa. Até lá!